Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Química Orgânica Básica 3. E agora a gente vai falar um pouco sobre as leis ponderais. Se você lembrar, eu falei que as leis ponderais nos ajudam a entender aqueles numerozinhos que vêm ali antes, né, de cada molécula, né, que a gente chamou de coeficiente. E as leis ponderais, elas nada mais são do que relações matemáticas. E essas relações matemáticas, elas foram propostas por três cientistas muito famosos, que foram Proust, Lavoisier e Dalton. Eu esqueci de colocar aqui, tá? A lei de proporções múltiplas, ela foi proposta por Dalton, o mesmo lá do modelo atômico de Dalton, tá bom? Vamos falar um pouquinho da lei de conservação das massas, que é do pai da química moderna, que é Lavoisier. Lavoisier estava fazendo experimentos com um sistema fechado. Para quem não lembra o que é um sistema fechado, a gente pode ter alguns tipos de sistema. Sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Sistema aberto é aquele que permite trocar tanto matéria como energia com o meio. Então, se eu tenho um copo de água aberto, eu posso colocar alguma coisa lá dentro, eu posso tirar alguma coisa lá dentro. Se eu esquento, com o tempo essa água esfria e eu conseguir esquentar. Está trocando matéria e energia com o meio. Num sistema fechado, imagina que eu tenho uma garrafa de água fechada. Ali eu não consigo botar nada nem tirar nada ali dentro, porque a coisa está fechada. Mas eu consigo aquecer ou eu consigo resfriar. Então o sistema está fechado, ele não troca matéria com o meio, mas ele troca energia. E existe o sistema isolado, que não troca nem matéria nem energia com o meio. Então Lavoisier fazia experimentos num sistema fechado, ou seja, que não permite a troca de matéria com o meio. Fazendo essas experiências, ele observou o seguinte, que a massa do reagente deveria ser exatamente igual à massa do produto. Afinal de contas, eu não estou trocando matéria com o meio. E aí eu viro e falo para imaginarem a seguinte situação. Pega um pedaço de bombril e queima o bombril. Eu estou fazendo uma reação química ali. Eu estou transformando aquele bombril, aquela malha de aço, em uma outra coisa. Ela está mudando a forma, ela está mudando o cheiro, ela está mudando a cor. E aí as pessoas olham e falam, não, professor, mas depois de queimado, ela está com um peso diferente, ela está com a massa diferente, né? Ela está mais pesada. Como é que você fala para mim que que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto? Lembra, o sistema tem que ser fechado. Então, quando eu tenho, por exemplo, mudança de cheiro, eu tenho, por exemplo, liberação de gás. Para fazer a combustão, eu tenho a reação do oxigênio que está no ambiente, né, que está no meio. E no sistema que está fechadinho, o gás não consegue escapar. E aquilo que eu usei, né, que estava ali naquele meio, ele também está agregado ali. Então a massa ela tem que ser constante. Né? Quando a gente fala isso, parece meio óbvio. Imagina que, por exemplo, eu vou fazer um bolo. E lá no meu bolo, eu coloquei 2 ovos e 2 cenouras. No final, eu consigo tirar o ovo e a cenoura do bolo? Eu não consigo. Mas quantos ovos e quantas cenouras eu tenho ali dentro? Né? Só que transformado. 2 ovos e 2 cenouras. Parece meio óbvio. Né? Mas quando a gente observa outros experimentos, a gente não consegue linkar uma coisa na outra, fica difícil da gente conceber. Daí vem a famosa frase de Lavoisier, que para quem é do povo mais antigo aí, quando tinha o Orkut, o MSN, botava lá na frase do status, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Essa é uma frase que a gente vê muito na biologia, a gente vê muito na química. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra quando eu falei lá do Lego? Se eu tinha 10 pecinhas para fazer a minha torre e usei aquelas 10 pecinhas para fazer a minha ponte, ela se transformou. Mas as pecinhas que eu usei é a mesma. Não tem como do nada eu brotar uma 11ª pecinha ali ou eu sumir com aquela pecinha. Tudo que eu tinha antes, eu tenho depois. E aí eu vou antecipar um exercício que eu ia deixar lá para a estequiometria, para a gente poder fazer pensando
na lei de conservação das massas. Olha só esse exercício que eu tenho, ele é um exercício adaptado, tá? Vamos ler o exercício. Ao se passar uma corrente contínua na água, ou seja, fazer uma eletrólise, ela é decomposta em seus constituintes, hidrogênio e oxigênio. Lembra lá, H2O separa hidrogênio e oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1:8, seguindo a lei ponderal de Proust, que a gente vai ver mais para frente. Essas reações também seguem a lei de Lavoisier, isto é, a massa no sistema permanece constante. Com base nessas leis, indique os valores das massas em gramas que substituiriam corretamente as letras A, B, C e D, né, nesse experimento. Então eu tenho essa imagem aqui. Eu posso fazer esse exercício de várias formas. E existe uma forma muito simples. Vou ensinar a fazer a forma muito simples e depois a forma mais complexa. Pensa comigo. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Massa dos reagentes deve ser exatamente igual à massa dos produtos. Olha o primeiro experimento lá. Eu tenho A formando meio grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto, quem que é meu reagente? A. Quem que é meu produto? Hidrogênio e oxigênio. Quanto que eu tenho de cada um? Meio grama e 4 gramas. Se eu somar, dá 4,5. Então, qual que é a massa do A? 4,5. Olha lá na letra B. Eu tenho 9 gramas de água, produzindo B gramas de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Se eu tinha 9 gramas de água e eu já sei que eu produzi 8 gramas de oxigênio, quanto que eu produzi de hidrogênio? De 8 para chegar em 9 falta 1. Então B é igual a 1 grama. E assim sucessivamente. Uma outra forma Olá, que a gente... peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma outra forma que a gente tem de fazer isso é encontrar as relações matemáticas, fazendo uma regra de 3 simples. Então, eu vou relacionar as informações que eu tenho. Então, olha lá. Eu vou relacionar A com massa de oxigênio. E eu vou relacionar 9 com 8. Então, olha só. Quando eu tenho A gramas de água, eu vou produzir 4 gramas de oxigênio. Se eu tiver 9 gramas de água, eu vou produzir 8 gramas de oxigênio. Multiplica cruzado, fica 8 vezes A, 9 vezes 4. O 8 que está multiplicando A vai passar dividindo, eu vou ter 4,5 gramas de A. Mesma resposta. Tá? Existe o jeito simples e existe o jeito mais complexo. E lembra lá que eu falei para vocês que a gente ia começar a prever quantidade de reagente que eu vou precisar, o que eu vou gastar, quantidade de produto que eu vou obter. Isso vai ser sempre mais fácil à medida que a gente entender isso daí. Faça aí você também para achar o valor de C e o valor de D. Né? Muito simples, muito tranquilo. No final, o gabarito está aqui embaixo.
Quando a gente fala das leis das proporções definidas, a gente vai falar de Proust, que é esse carinha que está aqui do nosso lado. Ele diz para a gente que existe sempre uma relação entre produto e reagente, que essa proporção é sempre constante, né? Seja ela entre produto e reagente, entre produtos ou entre reagentes de uma reação. E aí eu trouxe o mesmo exemplo quando a gente falou lá da lei de Lavoisier, que é a eletrólise da água. Então, olha só, quando eu tenho aqui a água, né, uma eletrólise da água, a gente tem 36 gramas de água, formando 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Eu posso relacionar tanto a massa de hidrogênio com a massa de água, a massa de oxigênio com a massa de água, ou a massa de oxigênio com a massa de hidrogênio, que independente das quantidades que eu tiver reagindo, né, sempre que essas reações acontecerem, elas vão seguir uma proporção, né, e é uma proporção definida. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a relação de hidrogênio com água, eu vou ter um nome. Olha lá, 4 gramas dividido por 36 dá 1 sobre 9. Se eu pego, por exemplo, triplico a quantidade dessa reação e eu pegar a quantidade de hidrogênio obtida e dividir pela quantidade de água que eu usei na reação, eu vou ter uma proporção de 1 para 9. Se eu pegar também e dividir, por exemplo, a proporção de oxigênio para hidrogênio e dividir 32 por 4, eu vou ter uma proporção que vai ser a mesma se eu dividir 96 por 12. Então, Proust ele traz para a gente essa ideia que numa reação química, independente das quantidades, né, dessas reações, que é sempre que elas acontecem, existe uma proporção entre as moléculas. Eu não vou ter molécula que vai fugir a essa proporção. Então, Proust traz para a gente essa ideia de que as moléculas elas acontecem sempre em quantidades proporcionais. Então, se, por exemplo, eu gastei, né, uma molécula para fazer uma reação uma vez, se eu for dobrar a quantidade, eu vou gastar 2 moléculas, ou seja, aquela quantidade de massa. Então, de novo, volta aquela lógica, né? Se para fazer um bolo eu gastei 2 bananas e 2 ovos, na hora de fazer 2 bolos eu vou gastar 4 bananas e 4 ovos. Aí eu tenho uma proporção de 2 para 1, né? Porque eu dobrei a receita. Então, aí por aí vai. Se eu triplicar, vai manter, né? Então, para um bolo eu gastei 2 ovos, para 2 bolos eu gastei 4 ovos, para 3 bolos eu gastei 6 ovos. Então, vai seguir essa proporção. Proust, que começou a prever isso nas reações químicas. E Dalton, ele trouxe para a gente uma relação das proporções múltiplas. Enquanto Proust falava da molécula, Dalton conseguiu observar isso com relação aos átomos. Então, ele percebeu que quando eu tinha moléculas que eram compostas pelos mesmos átomos, as quantidades que variavam ali, se eu fixasse a massa de um, e eu ia observar uma proporção entre a massa do outro, né, que é o que eu não fixei. Então, olha quando eu pego os óxidos de nitrogênio, né, eu fixo o nitrogênio, eu tenho sempre lá N2, 28 gramas, N2, 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 e eu consigo ter uma proporção entre os oxigênios. E eu vou observar que se eu pegar esse último aqui, ele é 5 vezes maior, né, que o primeiro, então ele tem 5 oxigênios. O segundo aqui, eu vou ver que ele é 4 vezes maior, então ele tem 4 oxigênios. E o primeiro, ele só tem 1 oxigênio. Então ele conseguiu observar essas proporções. Ou seja, numa molécula ali, ele observou que a massa daquele átomo ele era fixo e que aumentavam as quantidades daquele átomo naquela molécula, ou seja, aumentava a minha atomicidade. Então, a massa aqui do oxigênio ela não mudou. O que mudou foi a quantidade de oxigênios, né? Então, aqui ele observou moléculas diferentes e chegou à conclusão que a massa daquele átomo não mudava. O que mudava era a quantidade de átomos presentes. Já Proust, ele observou que a molécula, na reação, a molécula não muda. O que mudava eram as quantidades de moléculas. E Lavoisier, por sua vez, percebeu que quando ele pegava um montante, o reagente tinha a mesma quantidade de massa
que o produto. Entendeu como que essas três leis se completam, como elas se complementam? Né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre balanceamento. E agora que eu entendi que as quantidades que eu tenho antes são exatamente iguais às que eu tenho depois, porque a massa dos átomos não muda e a massa das moléculas não muda, o que eu posso mudar são as quantidades de moléculas, a gente vai começar a conseguir fazer melhor o que a gente chama de balanceamento lá na química. Ou quer dizer, aqui na química, né? Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!